A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Braz, culto da noite. No culto do dia de hoje, quarta-feira, foi pregado às 15 horas, nosso querido irmão Luiz Carlos Euclides pregou, foi maravilhosamente. Até agora, o culto online foram 239 mil irmandades, juntamente com almas testemunhadas e apreciadores da obra de Deus. Cultos, o culto no dia de domingo e no dia de quarta está pegando grandes proporções de almas. Irmãos, vamos ouvir aqui quem pregou foi o nosso irmão Dário, presidente de Presidente Prudente. Lucas 23, versículo 49 e 56. Vamos ouvir na mesma comunhão. Cortado por Lucas. Glória a Jesus. No capítulo 23, versículo 49, irmãos. Lucas 23, verso 49. A sepultura de Jesus. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o havia seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, a cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Então acontece que para sepultar o Senhor, já que José de Arimateia se dirigiu a Pôncio Pilatos pedindo o corpo do Senhor. Irmãos, porque lá na Galileia, na Judéia, onde Jesus tinha o seu reduto do seu ministério evangelístico, e ali ele evangelizava, é verdade que sempre à volta de Jesus estava uma grande multidão, alguns interessados em curas, milagres e outras benesses dessa vida, e alguns interessados também no alimento, no pão, porque lá em 6 de João Jesus escreve: irmãos, vocês vêm atrás de mim não por causa do pão que permanece, mas por causa do pão que perece, o pão que enche o ventre. Então uma grande multidão, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, tinha lá 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Uma multidão acompanhava o Senhor.
Mas lá em Jerusalém, irmãos, no Gólgota, talvez 5 ou 6 só. Porque é assim, irmãos, nos nossos calvários, nos nossos Gólgotas, poucos chegam conosco. Na hora das festas são multidões, mas na hora do choro, na hora do Calvário, muita gente nem passa por perto. Glória a Deus. Só que o interesse do José, que era um senador lá de Arimateia, o interesse do José era por Jesus morto. Outros interessavam em o Jesus vivo, para que absorvesse dele algum benefício, algum interesse as pessoas tinham. Mas agora que Jesus já não fala mais, agora que está morto, irmãos, muitos foram embora, porque ir atrás dele só atrás de algum benefício. E nós nesta noite estamos ouvindo esta palavra. Não vimos aqui atrás de benefícios, nem de comida, nem de bebida, nem de outros interesses desta vida, mas viemos aqui nesta noite ouvir a palavra. Queremos o pão que sacia as nossas almas. Glória ao nome do Senhor. Então, o José chamado, irmãos, ou seja, lá de Arimateia, senador honrado, respeitado, glória a Deus, foi pedir a Pôncio Pilatos o corpo de Jesus. Mas acontece que normalmente a pessoa crucificada, ela se agonizava pregado na cruz de 6 a 8 dias. Irmãos, ali pregado, gemendo, se esvairando de sangue, enfim, era de 6 a 8 dias que morria uma pessoa crucificada. Mas Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, e às 3 horas da tarde ele já estava morto. Glória a Deus. Então Pôncio Pilatos ficou admirado e perguntou: ele já morreu? Já está morto? E talvez na dúvida pediu que um centurião fosse lá certificar se realmente Jesus já estava morto. E o centurião veio com a sua lança, irmãos, para furar nas costelas, glória a Deus, dar aquela chuchada nas costelas de Jesus, com quem queria dizer: se ele estiver inerte e imóvel, é porque está morto. Se ele gritar ou fazer algum movimento, é porque está vivo. Mas quando furou Jesus nas costelas, fez aquela cisão, aquele corte, e saía sangue e saía água, talvez, irmãos, simbolizando um nascimento, um parto na cruz do Calvário, no sofrimento do Senhor, glória a Deus, dando a sua vida pela igreja. Bendito seja o Senhor. De forma que foram certificar a Pôncio Pilatos que Jesus já havia sido morto. Então ele deu o corpo para José de Arimateia. E irmãos, ele então, para tirar Jesus da cruz e fazer o ritual de sepultamento, glória a Deus. Jesus nasceu pobre, nasceu nos arrebaldes de Belém, nasceu na periferia, não tinha nem panos para envolver a criança. Mas quando foi sepultado como rico, porque o fim das coisas é melhor do que o início delas. Oxalá, irmãos, que o nosso futuro seja melhor do que o nosso passado, e amanhã seja melhor do que hoje. Glória ao nome do Senhor. Jesus nasceu pobre, mas foi sepultado como rico, porque o José de Arimateia havia lavrado na penha, na rocha, a sua sepultura de família, e cedeu para Jesus ali, irmãos, aquela sepultura. Glória ao Senhor. Além disso, irmãos, quando pegou o Senhor, ele envolveu o cadáver, envolveu o corpo num lençol de linho fino. Glória a Deus. Mormente, irmãos, os judeus, quando faz o ritual de sepultamento, que não usa um caixão, usa envolver a pessoa, o corpo, num tecido, e às vezes põe ali perfumes, ervas aromáticas, para depois, irmãos, na putrefação, na decomposição, às vezes alguém até visita lá até o 4º dia, glória ao Senhor. Então, para fazer o ritual de sepultamento de Jesus, o José de Arimateia deu o melhor.
A melhor sepultura que havia por ali não foi uma sepultura qualquer, mas uma sepultura de rico. Irmãos, colocou lá dentro da sepultura 100 arratéis, bendito seja o Senhor, irmãos, de aloés. Deu tudo que o Senhor precisava para fazer o melhor para o Senhor. E hoje, nesta noite, irmãos, vamos dar o melhor nosso para o Senhor. Glória a Deus. O que pudermos fazer de melhor, vamos fazer para o nosso Salvador. Então, queridos irmãos, esta sepultura que José de Arimateia fez o Senhor, todo o ritual que era necessário, junto com Nicodemos também, que colaborou nesta parte, para fazer um sepultamento honroso do nosso mestre. O José de Arimateia era um discípulo que seguia a Jesus, mas sem aparência. Ele servia a Jesus em oculto, e às vezes nem se aparecia, irmãos, mas aqueles que às vezes aparecem, mas na hora H, irmãos, na hora que precisa, não estão lá para ajudar em nada. Não adianta a gente ter aparência. O que o Senhor quer de nós é atitude, é ação, é mostrar que amamos o Senhor e que servimos Ele para a vida eterna. Glória a Deus. Então, amados irmãos, aleluia, sepultado o Senhor, e naquela época grupos políticos fortes, irmãos, como herodianos, zelotes, escribas, saduceus que havia naquele tempo, Jesus era uma pedra no sapato deles. E eles, irmão, quantas vezes queriam matar o Senhor e não conseguiram? Agora que Jesus estava morto, com a pedra na sepultura, irmãos, puseram guardas para o lado de fora também, para que não deixasse Jesus sair de lá de dentro, porque eles diziam, os discípulos dele falam que ele ressuscitará no terceiro dia. Mas se a gente pôr a pedra pesada na porta da sepultura e os guarda para o lado de fora, mesmo que ele ressuscite lá dentro, de lá ele não sai. Glória a Deus. Achando que Jesus estava liquidado, que Jesus estava exterminado, que Jesus estava morto e que eles tinham vencido o Salvador do mundo. Mas quando passou, irmãos, os 3 dias, no primeiro dia da semana, veio o anjo de Deus, revolveu a pedra, os soldados caíram como mortos, chacoalhou ali como um terremoto, e Jesus saiu lá de dentro, ressurgiu, glória, com poder e glória, e disse, agora me é dado todo o poder no céu e na terra. E alguém que veio aqui, que o inimigo achou que você está liquidado, está, irmãos, exterminado, está morto, não tem mais condição, o Senhor hoje te dá força dobrada. Glória ao Senhor. Quem sabe alguém veio aqui e falou, eu estou liquidado, estou exterminado. Glória, não tem mais solução alguma. Alguém já está contando a tua derrota, mas por essa bendita palavra o Senhor te levanta com força dobrada. Glória a Deus. Aqueles irmãos que contavam que Jesus estava realmente dentro daquela sepultura e que ele não tinha mais condição de sair de lá, o Senhor Deus fez esta grande obra, ressurgindo, e Jesus saindo de lá, a pedra foi revolvida, os guardas caíram e foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Saiu de lá com mais força, venceu o inferno, venceu a morte e saiu de lá glorificando a Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, e Deus revela por essa bendita palavra que está arrancando a pedra do teu caminho, está revolvendo esta pedra. As tuas forças são insuficientes para arrancá-la. Esse obstáculo é pesado, esse obstáculo você não consegue remover. Não serão as tuas forças humanas que tirará a pedra do teu caminho, mas Deus enviará o seu anjo para limpar a tua estrada, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E foi desobstruído e o Senhor saiu de lá ressurreto. E hoje Deus está mandando essa bendita palavra. Fica em paz. Você veio aqui nesta noite buscar de Deus uma palavra.
Glória ao Senhor. E o Senhor sabe que você não é só de aparência, não vem só se apresentar fisicamente, mas veio aqui por amor, porque a palavra, o pão da vida, trabalha em mim, trabalha em ti, trabalha nas nossas vidas. E o nosso interesse não é as coisas desta vida, mas é a glória eterna, irmãos. E a palavra, Deus seja louvado. Vamos juntos agradecer a Deus com uma oração. Glórias a Deus. Divino Criador. Santo Deus, que culto glorioso, irmão. Culto Braz, dia 30 de julho de 2025. Nosso irmão Dário, presidente prudente, São Paulo, pregou pela guia do Espírito Santo. Deixa aqui os seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Fique com Deus, queridos.